Salve Maria, sou o missionário Céu Roberto. Como entender o pastoreio, a autoridade que Cristo deu para Pedro? É simples, cara. Ali estavam os 11, os 12, né? Uns diz que é João Batista, Marcos lá, Marcos 8, Lucas 9 ou Mateus 16, do 13 em diante, até o 15. Um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é Jeremias, outro diz que é um dos profetas que ressuscitou. E vocês, quem eu sou? Perguntou para os 12. E a revelação não foi de homem. Não doutrina de homem. Mas do alto. Aqui, ó. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só a resposta de Pedro. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Cara, essas igrejas vindas de homens distorcem essa verdade. Esse texto, esse contexto. Vai, daqui a pouco, tá? Fica quietinho. Para fundar suas igrejas. Para negar o pastoreio. Para negar a unidade da igreja. Uns diz que é João Batista, outros diz que é Elias, outros diz que é Jeremias. Assim, qual é a verdadeira igreja? Salvação está na minha igreja. Um diz que é mundial, outro diz que é assembleia, outro diz que é adventista, um diz que é a plenitude. Mas vocês, qual igreja? A Bíblia mostra. A revelação não veio de homens, não fundamentos de homens. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Atos Apóstolos 7:48. Cara, com dinheiro vai lá, funda a igreja e começa a pregar, começa a anunciar, começa a arrastar a multidão para o engano, para a perdição. Como a Universal faz, como a Mundial faz, como a Plenitude faz. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Põe lá para fora tudo que ligares na terra, será ligado no céu. E tudo que desligar na terra, será desligado no céu. Põe ele para fora. Você está entendendo a malícia para negar esse pastoreio? Para negar essa verdade? Para fundar suas igrejas. Para ser o pastor da sua própria igreja. Mas a chave foi dada só a Pedro. Tinha 11 ali. Por que isso não deu para os 11? Deu só para Pedro. Porque só Pedro teve a revelação. Só Pedro teve a visão. Por isso que isso deu esse pastoreio a Pedro. João, aqui, ó. Se você focar aqui em João do 21 até o 17, você vai entender. Estavam os discípulos ali reunidos. Ó, João 21, ó. Depois disso, tornou Jesus a manifestar aos seus discípulos, junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estava junto Simão, já vou, João, Pedro, vou comprar um, chamado Dízimo, Natanael, era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dos seus discípulos. Olha só, estava reunido ali de acordo com teve a visão. Se Cristo quisesse dar essa chave, esse pastoreio a todos tinham que ter a revelação. Cristo chamou Pedro, em particular Pedro. Apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Porque só Pedro teve a revelação. Porque se todos tivessem a revelação, todos iam ter a chave de ligar e desligar. Só que tem a chave é Pedro. Eles têm essa autoridade por quê? Por causa do pastoreio de Pedro. Da sucessão apostólica, os bispos de hoje em dia têm essa autoridade. Porque só Pedro teve a revelação. Porque se todos tivessem a revelação, ia ter o que acontece hoje aí nas igrejas protestantes. Divisão. Por isso que só pode ter um pastor. Tanto no Velho Testamento só tinha um pastor, Moisés. No Novo Testamento, pastor é Pedro. Interessante. Aqui, ó. Tendo ele comido, 15, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esse? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Perguntou outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez:
Simão, filho de João, ama-me? Pedro estremeceu porque ele perguntou pela terceira vez. Ama-me? Respondeu, Senhor, tu sabes que te amo, diz Jesus, apacenta minhas ovelhas. Por que isso não perguntou para os outros também essa mesma mensagem? Essa mesma visão? Que isso não deu esse pastoreio para os outros também? Que a revelação só teve foi Pedro. Ah, Pedro não pode ser papa, porque quem está mais indicado é o apóstolo Paulo, que não era casado. Pedro era casado. Pedro não pode ser papa, porque papa não pode casar. Pedro abandonou tudo para seguir esse ministério apostolado. Mateus 16, 19. Aqui, ó. (27) Esse que cai por terra, essa malícia protestante. Pedro era casado. Pedro não pode ser papa. Aqui, ó. Quando Pedro estava sendo martirizado lá de ponta cabeça a cruz, cadê a família? Cadê a esposa de Pedro? Me mostra aí na tradição. Me mostra aí na escritura. Me mostra a esposa de Pedro na escritura. Só mostra a sogra. Pedro, então, tomando a palavra, disse: eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? A autoridade de Pedro aqui, ó, ali na igreja de Jerusalém, bispo Tiago, bispo Pedro, bispo universal. 15:7, ó. Já viu de Adventista distorcer isso aqui? 15:7, Atos Apóstolos 15:7. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e ele disse: irmãos, vai saber que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para da minha boca os pagãos ouvissem a palavra de Deus e cresce no Evangelho. Palavra do Evangelho e cresce. Nem Paulo conseguiu combater a contenda, só o bispo universal. Concílio apostólico em Jerusalém. Alguns homens deste modo da Judéia puseram-se a ensinar, irmão, o seguinte: se não vos circuncidais seguindo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Originou-se então uma grande discussão de Paulo e Barnabé com ele. Resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, olha só o termo irmãos também, fosse tratado desta questão com os apóstolos e o ancião de Jerusalém, acompanhados algum tempo dos membros da comunidade, ó, tomaram o caminho que atravessa a Fenícia e Samaria. Contaram todos aos irmãos com a conversão dos gentios, o que causou a todo grande alegria. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e ancião. Pedro é um ancião, líder, a quem contaram tudo o que Deus tinha feito com ele. Mas levantando-se alguns que antes de ter abraçado a fé, era da seita dos fariseus. É outra religião, claro, né? Dizendo que era necessário circuncidar aos pagãos, e impondo-lhe a mão, observava a lei de Moisés. Reuniram-se os apóstolos e ancião para tratar dessa questão. Ao fim de uma grande discussão... Pai. Oi, nego, o pai tá gravando. Oi, vai. Cuidado, tá? Olha agora. Pedro, ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e disse: irmãos, vós saber que já há muito tempo Deus me escolheu. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. De Pedro, apacenta minhas coisas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra de Deus e crescem. Ao 12, ó. Toda a assembleia ouviu-a silenciosamente. Em seguida, ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres, prodígios Deus fez por meio deles entre os gentios. Depois de terminar, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouviu-me, disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para a nação pagã, para tirar dela um povo que trouxesse o seu nome. Olha só, cara. Olha só. O que você vê aí
do mundo protestante é mentira. É pregação mentirosa. É pregação prostituída. Aqui, ó. Quer combater um falso profeta, um falso pastor, um falso sacerdote, esses hereges? Bíblia. A Bíblia é o fruto dessa igreja, dessa discussão, desse ensinamento. Salve Maria. Sou missionário, Zé Roberto. Então, não tem o que discutir, cara. Cristo escolheu o ponto final, cara. Quem é você para mudar isso? Tanto que a primeira pregação foi de Pedro, Atos Apóstolos 2,14. Primeira conversão, Pedro. Primeiro milagre, Pedro. A sombra de Pedro curava. Não tem ouro nem prata, levanta em nome do Senhor Jesus Cristo. E antes, lá no templo de Salomão, Atos Apóstolos 3, Pedro ressuscitou. Pedro excomungou as Apóstolos 8:20. Pedro colocou a mão. Pedro enviou Paulo e Barnabé. Gálatas 2:9. Pedro colocou a casa em ordem. As Apóstolos 15, do 1 ao 7 em diante. Salve Maria, sou missionário, Zé Roberto.